Você já parou para pensar por que Deus se preocupa tanto em prometer coisas para nós? Já parou para pensar nisso? Se fosse um ser humano, um homem, seria arriscadíssimo, né? Porque quem fica prometendo muito, né, acaba se enrolando, né? Como diz o mineiro, enrola a unha. Mas e aí? Já parou para pensar? Por que será que Deus promete? Rapaz, é desde Gênesis. O homem dá... Ixi, você está enrolado, viu, filho? Eu gosto de ver o povo de perto, eu não enxergo, então tem que ficar andando. Então, eu não sei o que ele quis dizer com isso. Eu estou brincando. Isso aí é carinho demais. Hã? Obrigado, viu, Tiago? A gente brinca, às vezes até ofende, né? Eu sei que foi por amor, viu? Obrigado. Mas, por que Deus... Olha, Gênesis, o homem pecou, deu aquela mancada braba. Imediatamente, Deus começa a prometer. Pararam para pensar nisso? Você gosta de prometer as coisas para os outros? Irmão, vale a pena um espelhão agora para vocês verem. E aí, você é de mandar promessa no povo? Hã? Você faz muita promessa em casa? Hã? Agora é época de promessa, né? Então, é interessante, porque se Deus, Ele detém toda a sabedoria, e Ele nos enche de promessa, mas é assim, é muita promessa, né? E é interessante que às vezes a gente está dando mancada, e Ele, em vez de vir com a fé, Ele dá uma promessa. Parece que Ele nem se importou com a mancada que a gente deu. Já viu promessa assim? Que promessa que não está vinculada à sua santidade, já viu? Tem promessa que não está vinculada à sua santidade. Mas tem promessa que tem o se. Aí pronto, aí encrencou, né? Porque se você, aí, né? Irmãos, promessa tem uma força incrível. Nós precisamos ouvir, conhecer, guardar, entender e guardar as promessas de Deus. É fundamental na sua caminhada. Do contrário, sem medo de errar, você vai oscilar, você vai vacilar. Por quê? Porque nós vivemos no contexto natural, né, da vida, e os nossos olhos são atraídos, os nossos ouvidos, os órgãos do sentido nos conectam, né, com essa realidade natural das coisas, não é isso? Então a gente fica muito antenado aqui no horizontal, só que a nossa vida vai muito além disso. Amém? Está muito além. Aqui é só deserto, né? Esse dia eu estava falando para uma pessoa, rapaz, aqui é só deserto. Ele falou, pastor, eu gostaria de viver no deserto lá dos Lençóis Maranhenses. Eu falei, também. Mas não na época da seca, viu? Porque aí é areia só, né? Aí o pessoal fica zoando, né? Mas, vamos dar uma olhada aqui na história de Moisés. Vamos prestar atenção e tenta colocar a sua vida no contexto aí da história de Moisés. Moisés nasceu por acaso, tá certo, irmãos? Vamos, igreja. Moisés nasceu por acaso. Não, Moisés faz parte de uma promessa. Hã? Então, olha lá, vamos mais rapidinho para dar tempo para a gente entrar em alguns detalhes.
Antes de Moisés existir, nascer, havia um povo, né? O povo de Deus estava lá cativo, lá no Egito por muitos anos, aproximadamente 400 anos de cativeiro, e o povo clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor uma solução, um escape. Esse povo estava tão distante de Deus naquela ocasião, que no final eles não oravam ao Senhor, eles oravam ao Deus dos seus antepassados. Olha como estava desconectado, né? Mas Deus ouviu. Deus ouviu. E aí Deus começa então um plano dele, né? Para fazer essa obra de libertação, para trazer uma pessoa que ia conduzir o seu povo na libertação do Egito. Poxa vida, mas podia vir um produtinho já pronto, né? Não, teve que nascer uma criança. Quantos anos vai para ficar adulto? Quantos anos a gente tem que esperar então? É ou não é? Oi, irmão. Obrigado, querido. Quantos anos? E olha só que interessante. Ali a condição deles não tinha saída. Irmãos, o povo de Deus prosperou no Egito através de José. A família de José foi para o Egito. Mas como José foi um grande instrumento de Deus no Egito, o faraó, muito grato, falou assim: José, pegue a sua família e fique com a melhor terra do Egito. Ué, o que aconteceu? O gado cresceu, tudo cresceu, família prosperou, foi aumentando tanto que o número de hebreus dentro do Egito estava ficando ameaçador. E aí morre o faraó que tinha dado a promessa de terra, tudo, assume o filho dele que não queria saber nada disso. E aí entra o jugo. O povo que estava vivendo super bem no Egito, sendo cuidado, na verdade, por toda a prosperidade do Egito, passa a se tornar escravo, né? O povo de Deus passa a se tornar escravo e fica lá amargando essa situação por aproximadamente 400 anos. Deus não esquece dos seus. Isto é uma promessa. Muitos pereceram, muitos adoeceram, muitos desistiram da vida. Não tem relato bíblico ali de suicídio de hebreu, tal, não tem nada disso. Mas a gente não tem noção do que era esse jugo. Muito por cima. Mas estava lá. O povo clamou. Ei, outra coisa, né? Deus diz a Daniel, desde o primeiro momento que você se aplicou em buscar o conhecimento do Senhor, eu te ouvi. Então a sua oração chega até o Senhor. Não é pela ausência da manifestação de uma resposta visível que você vai dizer que Ele te ouve, porque isso não é fé. A fé é a certeza em cima do que Ele diz. Se Ele disse, está dito. Eu entendo, eu creio, Ele está me ouvindo. Agora o que cabe? Cabe o tempo de Deus nas coisas. Não é o seu tempo, é o tempo de Deus. E eu até dou uma sugestão para você. Procura trabalhar bastante isso na sua vida. Bastante, né? Porque hoje o mundo é acelerado, as pessoas estão cada vez mais ansiosas e não vai mudar isto. Então o que você tem que fazer? Tem que aprender diferente. Desacelera. Pastor, é impossível. Não, é possível sim. Você é cristão, você tem uma referência para inundar a sua mente. O mundo te põe ansioso. E Deus faz o que na sua vida? Então, troca a referência, né? Então, lá surge, então, aí vem Moisés. Moisés nasceu. Meu Deus, se todo mundo soubesse quem era ele, né? Então está ali, mas poucos sabiam. Na verdade, não havia clareza de que Moisés seria usado por Deus, não havia essa clareza. Uma criança, mas nasceu numa época que
o faraó disse, não deixe mais criança nascer. Nasceu menino, mata. Nasceu menino, mata. Nasce Moisés, texto bíblico fala que era uma criança linda, maravilhosa e tal. Preservam ele. Aí tem toda uma questão na história que vale a pena, a história é linda, né? Você vê como é que Deus cuida da situação, irmãos. Põe a criancinha no cesto, os textos, não, irmãos, ali não tinha um GPS, não era controle remoto, não era um drone, não, irmãos, era assim, foi no fluxo do rio, né? Foi no fluxo do rio para onde? Aonde a princesa estava e que não tinha condições ali de ter filho, naquela época ela não estava sem filho. E ela entendeu que era um hebreu, e mesmo assim, ela pega para ela. Fala se isso não é de Deus. Ela afrontou a autoridade do Deus na terra, o faraó. Só que ela amoleceu o coração dele, porque ele permitiu. Não tem esse diálogo aqui, mas permitiu. E o que vai acontecendo? Aquele menino cresce na ciência do Egito. A ciência do Egito, extremamente evoluída naquela época, a matemática, a ciência, a medicina, né? Hoje a gente chama de medicina, era extremamente desenvolvida. E ele cresce lá. Ele cresce, aí você pode pensar, quem está olhando de fora, né? Quem está assistindo a cena, fala assim, agora sim, está vendo como é que Deus faz, tal. Mas lá na época, ele era um príncipe, dentro de uma cultura totalmente fora dos padrões de Deus, mas a mãe dele, né, enquanto ele era criança, a mãe dele amamentava ele, por permissão da família real. Estava lá. E ela falava, com certeza, ela falava das coisas de Deus, né? Ele chega num determinado momento, mata um egípcio, um soldado, vendo espancar lá o hebreu, ele se revolta, vai lá para defender, mata, e por saber que ele não era um egípcio genuíno, ele temeu a perseguição e foge para onde? Para onde que ele fugiu, irmãos? Ele foi para o deserto. Foi para o deserto. Aí a gente olhando de fora, fala assim, mas e não vai acontecer esse projeto de Deus aí? Está tudo muito atrapalhado, né? O negócio está muita confusão, ele já matou uma pessoa, né? Agora vai para o deserto, caça rumo, vai parar lá na família de Jetro, e é muita história, muita coisa. Pois é, irmãos. Mas olha lá. Passa um tempo, ele volta. Bem resumido, ele assume a liderança de tirar o povo do Egito. Uma coisa que eu ia falar para vocês, então anota isso aí também. Deus, quando entra na nossa vida, Ele não despreza a nossa história. Ele não despreza as suas habilidades. Ele não despreza os seus talentos. Ele transforma isso. Ele usa isso. Ele não despersonaliza ninguém. Ele faz você sair do anonimato e se tornar um instrumento dele. Ele te exalta. Estão entendendo isso, irmãos? O que aconteceu? Moisés, irmãos, ele tinha conhecimento de ciência, tal, um monte de coisa. Ele aprendeu a ser um líder lá no Egito. Aí quando Deus fala, é você, ele ainda tem um boca pesada, não sei o que lá. Aí a gente fala que ele é gago, que ele é não sei o que. Enfim, ele assumiu a liderança. Irmãos, não é liderança de 100, 200, nem 1000 pessoas. É uma multidão, é um povo que não sabia caçar rumo no deserto. Mas ele não sabia. Mas ele enfrentou o deserto. Ele enfrentou o deserto, ele criou animais no deserto, lá com Jetro. Então Deus vai dando experiências, Deus vai preparando. Guarda isso também, irmãos.
Às vezes, algumas coisas estão demorando na sua vida, como o cumprimento de promessas, não é porque Deus tem mais para um e menos para você, não, cada um tem a sua história. Agora, uma coisa é certa, você tem que ser preparado para o chamado de Deus. Você tem um chamado de Deus. Vocês estão estudando Apocalipse, vocês estão estudando direito, que eu creio que sim, pela escola bíblica eu sei como é que é. Então, se vocês estão absorvendo, vocês estão entendendo, você tem um chamado de Deus. Como é que você vai responder isso? Assim, na última hora? Não, isso não é chamado de Deus. Deixa eu anotar outra coisa. O servo, servir. Quem é servo? É aquele que é fácil. Simples assim. Quem é servo? É a pessoa fácil. Como assim, pastor? Ô irmão, vamos ali. Espera um pouquinho que eu vou não sei o quê. Irmão, precisa inteirar aqui R$20. Ui. Irmão, precisamos ir lá em Montes Claros. Quem pode ir comigo? Esses não são fáceis. O fácil é aquele, eu não posso hoje, mas podemos fazer isso semana que vem. R$20. Oi, tem 5. Ajuda? Assim, fácil. Estão entendendo, irmãos? E Moisés, ele foi príncipe, mas ele também tinha que aprender a levar umas lambadas nas costas, né? Ele teve que aprender a servir. Para onde que ele foi? Jetro. Jetro enganou ele, fez um monte de coisa, ele passou por um monte de coisa, teve que aprender um tanto de coisa nessas áreas de relacionamento. Por quê? Porque Deus estava preparando ele para ser um líder. Estão captando a coisa, irmãos? Faz sentido? Então não olhe, irmãos, pelo amor de Deus, não olhe a sua vida como a sua vida cheia de problemas. Pode ter muitos problemas, sim, pode ter muitos problemas, mas é importante você olhar os seus problemas, entendendo que Deus está permitindo que eles estejam ali. E se está permitindo, é porque Ele quer usar isso de uma forma transformadora. Entende isso? Transformadora. Né? Nós temos que deixar de ser frágeis. Como que eu posso conduzir alguém para Cristo que está todo lascado na vida, se eu não sei nada? Eu vou falar o que para ele? Aí ele vai olhar para você e vai dizer, pimenta nos olhos do outro é refresco, né? Aí você não tem nada para contar. Não, eu tenho uma história, eu tenho origem, eu tenho lá, você pode ter origem, começou bem, a tua família fundou, pode ser, começou mal, cresceu, pode ser, cheio de altos e baixos. E quando a pessoa fala assim, o que isso muda? Muda sim, porque a minha vida não depende de nada material, eu tenho Cristo. E você está todo instável e eu estou estável, porque a minha vida não é firmada em coisas, mas é na certeza do Senhor, né? Então, aquela criança ser toda preparada, já se tornou um jovem, depois um adulto, vai para lá, em Êxodo, aí você pega Êxodo 1, Êxodo 2, né? Êxodo 2 é quando ele está lá junto com Jetro, né? Ele mata, né? No Êxodo 2 ele já mata o soldado, aí depois que ele vai para Jetro, né? É interessante. A gente tem que aprender a sair das ciladas. Você viu Daniel quando foi lançado na cova dos leões? Ele tinha como sair daquela cilada? Não tinha. Ele foi lançado no lugar que tinha como sair, né? Aí Deus entrou com providência, certo? Não foi assim? Sadraque, Mesaque e Abdenego foram lançados lá na fornalha. Tinha como sair disso? Não.
Mas vocês já pararam para pensar que na fornalha os soldados estavam morrendo, né? Diz a palavra que mandaram aumentar tanto fogo que quando eles chegavam perto da boca da fornalha, os soldados estavam morrendo. Ué, mas Sadraque, Mesaque e Abednego? Eu falei, ué. Eu tenho uma pergunta para Deus quando chegar lá na glória. Quem que empurrou os três? Porque morria antes. Só os três que não morriam, né? Mas foram lançados. Quem foi? Mas vamos lá. E aí, irmãos? Mas você percebe que até aí nada muito claro. Não estava nada muito claro. Mas quando ele estava cuidando ali, pastoreando o rebanho de Jetro, ele sobe uma montanha, não sobe? E lá, por que ele sobe? Porque ele vê um negócio, tem alguma coisa lá, e ele sobe aquela montanha e encontra uma moita, né? Uma moita pegando fogo e não consumia, não queimava, mas a chama estava lá. E diz que Moisés achou aquilo impressionante. Anota outra coisa. Não viva das experiências das pessoas. Você precisa ter as suas experiências com Deus. Isso muda a vida. Se você observar a postura de Moisés, depois deste momento, é um gás, é uma disposição, um monte de dúvida, medo junto, mas ele não disse, mas não, ele se posicionou como um servo. Você e eu precisamos de experiências com Deus. Não compre, não alugue e não pegue emprestado de ninguém. Se isso está acontecendo, você tem que falar assim, entra no secreto do teu quarto e fala, Deus, chega! Eu não quero viver mais assim. Eu não sou um que fica relatando a história dos outros. Eu quero ter a minha história com o Senhor. Estão entendendo, irmãos? É vida com Deus. Porque se não tem vida com Deus, não aguenta fazer a obra do Senhor e o apocalipse vai acontecer. Vai acontecer, né? Na verdade, já está acontecendo. Irmãos, nós estamos com 7 igrejas em Moçambique. Está abrindo a 8ª. No meio do islamismo. Aquele pastor Hermínio, conhece o pastor Hermínio? Alô? Pastor Hermínio lá da Itajaí? Não? Fala assim, pastor vai pegar a gente, você fala que conhece. Então, pastor de Itajaí foi lá para Moçambique, ele é todo animado, todo acelerado, só que ele foi desavisado. Ele foi para Nacala, onde nós temos 6 igrejas agora lá. Ele foi para Nacala e fez uma cruzada. Meu, você fazer uma cruzada no meio do povo muçulmano, saiu corrido, tiveram que recolher ele, senão ia matar ele. Gastou uma fortuna, a cruzada não aconteceu. E aí o nosso pessoal também estava com desejo de fazer uma cruzada lá. Não nós aqui em Minas, né? Na nossa igreja. Mas é falta de entendimento, de experiência missionária, né? E aí quando eu falei, não, de jeito você vai matar o pastor de Nacala. Ele está condenado. Não pode. Evangelismo pessoal. É evangelismo pessoal. Então, mostrando para vocês o seguinte, irmãos. Mas o que acontece? Este homem, pegar ele lá, este homem, ele tem experiências maravilhosas com Deus. Maravilhosas. Ele conta para as pessoas se convertem. Porque é uma, é outra, cada semana é uma. É com bruxo que aparece lá, bruxo, de repente o bruxo está pendurado lá no galho, igual um macaco. Aí
vai lá fazer feitiço para ele, aí o feitiço não pega. Quando o feitiço não pega, o bruxo está dando ibope para ele, porque o pessoal fala que todo bruxo, quando faz feitiço, já era, a pessoa vai morrer. E aí ele está lá, né? Os bruxos fazendo feitiço para ele. Eu falo assim: ei, pastor, quantos feitiços? Rapaz, eu já perdi, ele está um número. E aí o que acontece? As pessoas ficam, mas que você faz? Que trabalho que você faz para rebater o feitiço do bruxo? Ele falou: não faço trabalho nenhum, eu fico debaixo das asas do Altíssimo. E aí o pessoal quer saber quem é o Altíssimo. E aí, pronto, leva para a igreja. Glória a Deus. Maravilha, irmãos. Eu falei para vocês, a cada 2 meses, ele tem batizado entre 6 a 12 pessoas. No meio muçulmano. Frutífero, né? E aí o que aconteceu, irmãos? Vamos lá. Eu voltei, aí eu quero parar aqui e dizer o seguinte, guarda isso. Você precisa das suas experiências com Deus. Não pegue emprestado. Não pegue emprestado. Por quê? Porque você não tem força. Enquanto você estiver pegando emprestado, você não tem força. Você não tem segurança lá dentro, você não tem segurança. Agora, quando você tem experiência com Deus, o mundo pode dizer que não existe Deus, você, existe sim. Existe, né? Estão entendendo, irmãos? E isso ninguém tira de você. Então, promessas são importantíssimas. Por isso que a EBD é fundamental. Na EBD, não é só você entender o que é salvação, tal, isso é fundamental, mas dentro disso rega com promessas. A própria doutrina da salvação, promessa. É uma promessa, né? Então, você precisa ter guardado na sua mente, porque quando vem o confronto, quando vem aquilo dizendo não, você, não, é sim, porque Deus diz isso, Deus diz aquilo outro, isso aqui não aconteceu, isso vai acontecer, e eu creio e eu sigo em frente, porque o meu Senhor não falha, né? Olha lá, Isaías 54, 17, para você ver, rapidinho. Uma promessa de Deus quando você está em batalha espiritual. Você que sente assim aquela, pastor, eu vi um vulto. Pastor, eu vi um vulto na minha varanda e eu acho que tem gente maquinando alguma coisa contra mim. Já viu isso? Mineiro gosta de falar de vulto, né? Eu vi um vulto. Tem uma irmãzinha lá em Divisa que é uma benção. Ela estava, pensa uma panela de pressão. Sabe aquela baixinha, tinhosa, uma baixinha, uma panelinha de pressão. Aí, a hora que eu dei uma rajada de língua estranha lá, ela estava achando que era tradicional. Aí ela olhou assim, assustou. O senhor fala em línguas? Eu falei um tanto, todo dia. Ela, agora ela só fala em línguas. E ela falou assim, pastor, todo dia eu vejo o capeta. Eu falei, minha filha, você está infeliz demais, velho. Tanta coisa boa para ver, né? Mas é porque ela gosta da área de libertação. Então, aí eu falei assim, pega um versículo. Qual o versículo de vitória para você? Ela ficou, tá vendo? Eu falei, anota aí, Isaías 54, 17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Meu Deus. Nenhuma arma forjada, quer dizer, que se levante contra você, prevalecerá. Isso significa que vai levantar, mas também significa que pode levantar, mas não vai prevalecer. Estão entendendo? Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que o acusar. Esta herança, servos do Senhor. Aleluia. Outra, Isaías 55, 11. Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará
o que desejo e atingirá o propósito para qual foi que eu a enviei. Você sabe o que significa isso? Que a palavra do Senhor não falhará. A palavra do Senhor, ela se cumprirá, toda ela se cumprirá. No mundo, na criação, em nós, filhos de Deus, vai cumprir no ímpio também, toda a palavra vai se cumprir. Ele diz que não voltará para ele vazia, sem antes cumprir tudo aquilo para qual ela foi destinada. Meu Deus, eu tenho que comer a Bíblia. Eu tenho que conhecer de capa a capa. Por quê? Porque esse aqui, está dizendo, ela vai se cumprir. Eu ando nela, pronto. Estou seguro, estou guardado, estou protegido, tem direção, tem sabedoria, tem discernimento. Amém, irmãos? Isaías 45, 2, eu irei adiante de vocês e aplanarei montes. Olha aí, promessa de Deus para o seu povo. Eu irei adiante de ti e aplanarei montes. Eu derrubarei, olha, ele está dizendo, hein? Eu derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Sabe o que significa isso? Eu abro caminho e não haverá impedimento. É isso. Não tem impedimento. Eu não sei se vocês já foram, não é da época, acho que só o Luiz, só o Nivaldo. Das mulheres eu não vou comprometer, não. Lembra parque de diversão quando tinha aquele, como se fosse um trem fantasma? Pessoal da velha guarda. Tinha uns carrinhos, tipo carrinho de montanha-russa, mas bem vagabundinho, né? Então você... Aí tem aquela cara do palhaço lá enorme, aquele palhaço parece o Chuck, né? Aí você vai assim, aí tudo escuro. Alguns parques a porta era fechada e o carrinho vinha, você vai bater, pá, abre, né? Então é bem assim, às vezes nós achamos que vamos bater. Nós achamos que aquela promessa, viu, irmãos? Que aquela promessa vai falhar. Essa hora que você vê onde está a sua fé. Em vez de você pegar e engatar uma segunda e ir com tudo, porque se não abrir, Deus vai dar poder para você bater e derrubar, né? Pronto. Não, aí engata uma reduzida, mete o pé no freio, joga uma seta, cai para a esquerda, cai para a direita, se estrepa inteirinho. E Deus falou assim, mas eu ia botar um pouco mais de emoção na tua semana, você pulou fora. Irmãos? Então, anote, as promessas, elas guardam a nossa mente e o nosso coração no Senhor. Ela tem esta função maravilhosa, que é necessária. As promessas de Deus guardam a tua mente, por isso você tem que ter promessas. Guarda a tua mente e o teu coração no Senhor. O Senhor vive, né? E, como Jó disse, e Ele se levantará ao meu favor, né? Tá certo? Porque as promessas fazem você ver além do problema, né? Você está vivendo um problema, mas tem promessa que está dizendo que você vai viver lá, então você está aqui. Bom, então eu vou passar, né? Pronto. Esperança já. Isaías 40. Não precisa nem ler, né? Aqueles que esperam renovarão as suas, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Está vendo? Eu estou pegando um texto que fala do efeito das promessas na nossa vida. Você descansa, você tem força, você tem segurança, você tem energia. Por quê? Porque você está bem, você está confiante no Senhor. Irmãos, e eu termino dizendo o seguinte,
Vamos agora para uma coisa mais daqui. Irmãos, como os céus se abriu sobre a vida de Moisés, os céus estão abertos sobre a tua vida, sobre esta igreja. Isto significa acesso, acesso mais fácil, acesso direto ao Senhor. Agora, isso não significa que eu ficar esperando algo vai acontecer. Vai acontecer, você vai ser um espectador. Mas aproveite, porque se Deus abre os céus sobre nós, a glória do Senhor desce. Então, aprenda a buscar o Senhor, aprenda a invocar, aprenda a se envolver, vai servir o Senhor. Ouça o que eu estou te dizendo, vai servir o Senhor. As pessoas que mais vivem o sobrenatural de Deus, não é quem é espectador. Quem mais vive o sobrenatural de Deus é quem está envolvido, é quem está servindo. Por quê? Porque ele vai, ele crê, ele vai, e Deus capacita, Deus quer usar a pessoa, é o corpo de Cristo, ele é um instrumento de Deus. Então Deus quer fazer algo tremendo na vida de alguém, ele vai usar outra pessoa, e se é você, você vai viver isso. Você. Aí você tem história, aí você tem testemunho, aí você tem o quê? Experiências, uma seguida da outra. Que a pastora Cris contou um pouco aí lá em Divisa Nova, irmãos. É muito trabalho, mas você fala assim, mas você está cansado? Não, porque o resultado renova as forças. Renova, ixi, facilita. Ela convidou porque ela está cansada? Não, ela convidou porque ela quer que vocês experimentem também. E tem aqui para fazer muita coisa, é ou não é? Coisa boa, irmãos. Então, em nome de Jesus, irmãos, os céus estão abertos. É tempo. Não é para amanhã não, é agora. É tempo. É tempo. Cuidado. Satanás também sabe e está atraindo muitas pessoas para fazer muitas coisas externas, para não ter tempo para o Senhor, para não ter tempo para a obra, prazeres num monte de coisa, né? Um monte de coisa. Você pode fazer as coisas dentro de um princípio de equilíbrio, que é uma das grandes, grandes manifestações de alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus é equilíbrio. Então, quero fazer esporte, faça, mas tem a obra. Eu quero estudar, estude, mas tem a obra. Se tomar o teu tempo ao ponto de você não, então esquece. Porque o eterno, eu acho que é mais valioso do que essa coisa que rola aqui. Então, se você acredita nisso, investe no eterno, né? Amém? Eternidade é garantia, hein? Promessa de Deus, irmãos. Amém? Se você tem convicção da promessa de Deus da eternidade, você vai saber ajustar tudo isso. O Senhor vai te dar graça, sabedoria, em nome de Jesus. Vamos orar? Eu não sei se tem alguém aqui, nesta noite aqui conosco, que, assim, puxa vida, eu não sabia que Moisés tinha passado por tanta coisa, eu nem contei, nem metade, né? Muita coisa Moisés passou, muitos altos e baixos, mas é bom saber que quando Deus disse, eu vou usar uma pessoa para conduzir o povo no deserto, Moisés estava lá, né? Aleluia. Então, eu gostaria que vocês ficassem de pé, irmãos, por favor. Então eu declaro nesta noite que você pode sair daqui com uma nova perspectiva de vida, uma vida sem as incertezas da vida. As promessas de Deus vão trazer convicções, direção, e isso vai te encher de paz. É importante para qualquer pessoa, e o Senhor pode fazer isso na sua vida. Na verdade, Ele quer fazer.
Ele quer ser o Senhor da tua vida. Tem alguém aqui que ainda está assim, muito instável na sua vida? Eu tento tomar decisões aí, mas às vezes acerto, às vezes eu erro. E você entendeu que hoje tem que mudar a perspectiva, né? A decisão é outra. Não, eu vou entregar a direção da minha vida ao Senhor Jesus. Se você está aqui, levanta a sua mão, dá só um sinalzinho que nós queremos orar com você. Tem alguém? Amém? Mais alguém? Ok? Vem cá. Vamos orar. Pode ir? Amado Deus, em nome de Jesus, estenda suas mãos aqui, querido. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, caminhar nesta vida não é fácil. Como é bom saber que nós temos acesso ao Senhor. Como é bom saber que o Senhor se importa conosco a tal ponto de dizer que o Senhor quer andar junto, que o Senhor quer nos guiar, que o Senhor quer cuidar de nós, quer nos ensinar a caminhar. Obrigado, Senhor, por este cuidado, obrigado por essa nova vida que o Senhor planeja para cada um de nós. Eu sei que aqui o meu irmão, o Senhor já entregou sua vida ao Senhor. E eu te peço, Deus, nesta noite que o Senhor leve ele a ter essa clareza ainda maior, ao ponto dele buscar entender o caminho do Senhor, ele se aplicar nesta caminhada, para que ele colha, Senhor, as promessas, tantas maravilhosas promessas, que o Senhor tem reservado para cada um de nós, que na vida dele não seja diferente, mas seja a vida dele marcada por transformação que vem de promessas, em nome de Jesus. Não importa, Senhor, o até aqui, importa é o nosso coração na Tua presença. O Senhor faz a diferença, que assim seja, Senhor, sobre ele em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor o guarde, o livre e o conduza em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, irmãos, vamos orar. Irmãos, é tempo de nós nos dedicarmos ainda mais ao Senhor. Quanto mais você está envolvido com as coisas de Deus, mais a sua mente, seu coração está nisso, e você não fica sendo desgastado por outras coisas. Então eu quero orar com você. Você que está entendendo isso, que já tantas palavras você já recebeu, né? Agora é hora de decidir. Senhor, eu quero ser o servo do Altíssimo. Talvez você fale assim, mas eu já sou. Não, é assim. É aquele fácil, né, que eu falei. É aquele que, vem cá, pronto. Deus falou, vem cá, você vai. Vai ali, você vai. Faz isso, faço. Sem marcar data, coisas com Deus. Se você entende que isso é necessário na tua vida, se você entende que essa é a posição, que Deus está buscando pessoas dessa forma, eu gostaria que você viesse aqui na frente junto comigo, para a gente orar ao Senhor, falando assim, Senhor, estou aqui. Estou aqui. Como se fosse um alistamento, né? Eu estou aqui. Eu sei que o Senhor me chama para fazer parte desse exército, e eu estou aqui, Senhor, com alegria. Amém. Mais alguém, irmãos? É um compromisso seu com o Senhor, né? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus,
Senhor, nós estamos agora nos dispondo nas Tuas mãos de uma maneira diferente, com uma intensidade diferente. Porque servir o Senhor, todos servem de alguma maneira. Mas, Senhor, entendendo que os céus estão abertos, entendendo que nós estamos caminhando para um tempo, Senhor, onde há necessidade, Senhor, de muitos trabalhadores na seara do Senhor. Está escrito isso. A palavra do Senhor diz que nós devemos orar para o Senhor da seara que envia os trabalhadores. E nesta noite, nós aguardamos isso no Senhor. Por quê, Senhor? Porque nós somos abençoados. Quando nós estamos envolvidos com o Senhor, como não ser abençoado se o Senhor está conosco? Portanto, Pai, em nome de Jesus, toma cada um aqui nas Tuas mãos. Senhor, não importa a nossa limitação, não importa o conhecimento, o limitado ou não, não importa a idade, não importa se é homem, se é mulher, nada disso, Senhor. Porque na verdade, Senhor, não é pela nossa força, pela nossa sabedoria ou pelo nosso poder, mas apenas queremos ser vasos de honra nas Tuas mãos, instrumento das Tuas mãos, e o Senhor prometeu nos capacitar. O Senhor falou isso para os Seus discípulos, Jesus. Quando o Senhor os enviou, o Senhor disse para eles não levarem nada, não se preocuparem com quase nada, e que o Senhor revestiria eles de autoridade e poder. E eles voltaram com um relatório maravilhoso, maravilhoso. Eles foram impactados na obra. Que assim seja na vida dos meus irmãos, Pai. Que eles comecem a ter grandes experiências por se disporem nas Tuas mãos, porque isso o Senhor faz. E que assim seja sobre cada um deles, em nome de Jesus. Levanta aqui, nesta igreja, Senhor, futuros pastores, evangelistas, profetas, mestres. Levanta, Senhor. Levanta pessoas para se tornarem coluna da Tua igreja, fortalecendo esta obra, expandindo a obra, em nome do Senhor. Que a alegria, Senhor, de servir o Senhor seja motivado por gratidão, porque o Senhor não só fez, mas o Senhor faz e o Senhor ainda fará por nós, e por isso somos gratos. Que, Senhor, a unção do Senhor, o poder do Senhor flua em cada um, Senhor, para que as pessoas reconheçam que somos apenas instrumento nas Tuas mãos, mas quem está fazendo é o Senhor. Que as pessoas reconheçam que quem está fazendo é o Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Irmãos, olha para mim um pouquinho. Você é um pouquinho mais ousado. Você é um pouco mais ousado com você. Eu encontrei esses dias uma pessoa já mais velha do que eu. E essa pessoa chorou, porque disse assim: eu me ocupei com tantas coisas, pastor, tantas coisas. Ganhei muito dinheiro, fui influente, sou influente, mas conhecendo a Jesus, eu já conhecia, mas eu não dava espaço. Ele servia, ele dava a cesta básica na igreja, um monte de coisa. Mas ele falou assim: nesses dias eu resolvi me retirar um pouco das minhas atividades para servir o Senhor. E as experiências que eu estou tendo não se compara com o dinheiro que eu tenho. Só que eu perdi tempo. Ele chorava. Eu perdi tempo. Eu não fiz o que eu deveria fazer. Eu acumulei riqueza na terra. Essa é a verdade. Eu acumulei. Diz que não é, mas eu arrumava desculpas e eu acumulei um monte de coisa. E agora eu tenho que administrar esse monte de coisa. E eu tenho ainda pouco tempo para fazer a obra do Senhor. Mas estou desfazendo de algumas coisas para viver com o que é necessário. Porque a minha morada já está pronta. Eu não preciso acumular nada aqui. Já está tudo certo, né? Eu fiquei impactado com a fala deste homem, né? Então, irmãos, mostre que você tem fé.
Quando eu falo isso, não é suicídio financeiro. Eu falo, mostre que você tem fé. É você, quando recebe um convite, não diga não, porque você vai deixar de ganhar dinheiro na ausência do seu trabalho. Não faça isso. Porque se você está fazendo isso, você está acreditando na força do seu braço e não que Deus vai te suprir. Se você vai para a obra do Senhor e Deus te deixa arrebentado, então que Deus é esse que nós estamos servindo. Mas eu estou tirando meu vocabulário. Não existe esse Deus. Tira isso do seu vocabulário. Não é esse Deus, é Deus. Só existe um. Né? Então, cuidado com isso, irmãos. Cuidado, porque o apelo deste mundo é exatamente esse. Te ocupar. Você ficar bacana, ocupado, ativo, produtivo. Não para o reino, para outras coisas. Então, pense nisso. Né? Eu creio que essa igreja, o pastor Anderson, a pastora Érica, existem vários planos de Deus no coração deles, mas sozinho nós não fazemos, né? Com 2 faz um pouquinho, com 4 um pouco mais, com 10 um pouco um tanto, e assim vai. Nós temos areado para conquistar, nós temos aí tantas cidades aqui na região, irmão.